Olá, peritos. Eu sou Davi do Virtus e hoje nós vamos falar sobre o mínimo que você precisa saber para realizar uma perícia em revisão de empréstimos consignados. Bom, o primeiro ponto que nós podemos falar sobre esse tipo de perícia é que é um tipo de ação de massa, são aquelas ações que muita gente tem entrado por causa do volume de pessoas que são beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social e possuem empréstimos consignados. Então, é uma perícia que você, perito bancário, vai encontrar com bastante frequência. Também é uma perícia que muita gente não gosta de fazer, porque geralmente as partes são beneficiárias da assistência judiciária gratuita. E essa é uma característica do nível de renda das pessoas que são beneficiários do INSS, geralmente. Então, passada essa primeira consideração, nós precisamos entender como é que funciona a perícia em empréstimo consignado. E o primeiro ponto que nós precisamos entender são os pontos controvertidos. Quais são os pontos controvertidos desse tipo de ação? Geralmente, esse tipo de ação possui 4 pontos controvertidos. O primeiro ponto é a questão da taxa de juros limite. A Instrução Normativa número 28 de 2008, ela, no seu artigo 13, inciso 2, ela estabelece uma taxa de juros limite. Essa taxa vem mudando conforme o tempo, mas ela sempre estabelece uma taxa de juros limite. Então, o perito vai pegar aquela data que o contrato foi feito, olha na instrução normativa qual era a taxa limite que vigia à época, e essa vai ser a taxa de juros que ele vai aplicar. Então, esse é o primeiro. Os advogados às vezes alegam que a instituição financeira não respeitou a taxa de juros limite. O segundo ponto também é a questão de cobrança de taxas administrativas, porque o mesmo artigo 13, dessa vez no inciso terceiro, ele estabelece que a instituição financeira não pode cobrar taxas administrativas do segurado. O terceiro ponto é a questão da carência, que o artigo 13, dessa vez no inciso 4, estabelece que é proibido as instituições financeiras cobrarem carência do segurado. E, por fim, é a questão dos juros pactuados. E, por vezes, os advogados alegam que a taxa de juros cobrada é diferente daquela que foi efetivamente pactuada. Posto isso, nós precisamos conversar sobre fluxo de caixa. E aí, por que nós precisamos conversar sobre fluxo de caixa? Porque o ponto-chave da resolução desse tipo de empréstimo, desse tipo de perícia, é o fluxo de caixa. E o que é o fluxo de caixa? Fluxo de caixa é uma série de pagamentos ou recebimentos que se estima ocorrer em determinado intervalo de tempo. Então, quando o autor foi até a instituição financeira e fez um empréstimo, certo? Essa série de pagamentos que ele faz é é o fluxo de caixa desse empréstimo. Por outro lado, olhando pela parte do banco, o, a série de recebimentos que o banco vai ter é o fluxo de caixa estimado desse empréstimo. E aí, por que que eu digo que o fluxo de caixa é o ponto-chave para resolver esse tipo de perícia? Porque o fluxo de caixa ele possui 4 classificações principais. E aí ele pode ser classificado por período de ocorrência, periodicidade, duração e valores, conforme você está vendo nesse slide. E aí o que seria cada um desses? Período de ocorrência, ele pode ser postecipado, antecipado ou diferido. O que é isso? Postecipado é quando
primeiro pagamento é feito no final do primeiro período de pagamento, do primeiro período de pagamento mesmo. Por exemplo, eu faço um empréstimo de pagamento mensal. Se ao final do primeiro mês eu pago a prestação, está previsto que seja feito o pagamento da prestação, então esse é um empréstimo cujo período de ocorrência é postecipado. Por outro lado, se eu dou uma entrada no momento do empréstimo, eu vou lá e pago um determinado valor, dou uma entrada, esse empréstimo ele é antecipado conforme o período de ocorrência, pela classificação do período de ocorrência. E o que seria o diferido? Quando ele não é antecipado nem postecipado, ele é diferido. E aí existe uma divergência de autores, tem autores que só consideram diferido se ele for superior ao, ao primeiro pagamento, a data que seria estimada para o primeiro pagamento, no caso do empréstimo mensal, se a pessoa demorar mais de um mês para pagar, tem autores que só consideram diferido se ela demorar mais de um mês, e tem outros que dizem, não, se o primeiro pagamento não foi um mês, foi, digamos, 15 dias, ele também é diferido, porque aí a pessoa deveria pagar à vista, deveria ser antecipado, mas ela teve uma carência, vamos colocar nesse caso, nesse exemplo que eu dei, de 15 dias, para pagar o valor que deveria ter sido de entrada. Então, nesse caso, também existe uma carência. Para efeito das revisões de empréstimo consignado, isso não faz muita diferença, porque quando houver o diferimento, ele sempre vai ser posterior ao, ao mês ao mês de contratação do empréstimo. Então, se o empréstimo ele é mensal e houver a cobrança de carência, ele sempre vai ser diferido postecipado, ou seja, ele sempre vai ser cobrado a partir do primeiro mês. Então, vai ser 45 dias, 60 dias, e aí vai depender da situação. Lembrando que o diferido ele é carência. E como eu falei no slide anterior, a carência ela não é permitida nos exemplos, nos contratos de empréstimo consignado. E aí o segundo tipo de classificação é quanto à periodicidade, que é o periódico e o não periódico. O que seria isso? O periódico seria todos os intervalos de tempo são iguais entre si. Então, se, por exemplo, o contrato ele é de pagamento mensal, a capitalização deles vai ser, a capitalização dele no contrato periódico vai ser considerada todos os meses iguais, todos os meses de 30 dias, vamos dizer assim. Por outro lado, se a periodicidade é não periódica, então significa que os intervalos variam entre si. Então, podemos dizer que um contrato de empréstimo de capitalização diária e pagamento mensal, ele é um contrato não periódico, porque nós temos mês de 28, 29, 30 e 31 dias. E a taxa de juros vai variar de acordo com cada um desses contratos. Então, o segundo tipo de classificação quanto à periodicidade. Terceira classificação, duração. Ele é limitado ou indeterminado. Quando ele é limitado? Ele é limitado quando você já sabe de antemão quando ele vai terminar. Quando você não sabe, ele é indeterminado. No caso dos empréstimos bancários, via de regra, eles são limitados. A pessoa faz um empréstimo para 36 vezes, 48 vezes, 96 vezes. Então, no caso dos contratos de empréstimo consignado, todos eles serão limitados. Assim como também todos eles deveriam ser postecipados. A gente vai chegar nesse ponto. E por fim, a última classificação é quanto aos valores, que eles podem ser constantes quando todas as prestações têm o mesmo valor, ou variáveis quando as prestações variam de acordo com o tempo. E aí, variáveis vocês podem ter aquelas prestações que oscilam mesmo, um mês é maior, outro mês é menor, ou então uma prestação que ela vai diminuindo conforme o tempo, vai aumentando conforme o tempo. Tudo isso são prestações
de um fluxo de caixa de valores variáveis. E aí, por que que eu digo que essa é a grande chave para você entender? Porque, de acordo com a Instrução Normativa número 28, todos os contratos eles devem ser postecipados, porque não pode cobrar carência, e pela natureza não tem pagamento à vista. Eles devem ser limitados, porque a pessoa tem que ter uma data para aquele contrato terminar, e eles têm que ser constantes por causa da natureza, eles não variam, eles são sempre o mesmo valor que é debitado, descontado do benefício da pessoa todo mês. Então, via de regra, nosso prisma de análise deveria se deter simplesmente na periodicidade, periódico ou não periódico. Mas, como nós vamos ver ainda, muitas vezes ele adentra na questão do período de ocorrência. Então você precisa ficar atento ao período de ocorrência e periodicidade, ok? E aí, uma coisa que nós precisamos entender é que existe um fluxo de caixa padrão. Qual é o fluxo de caixa padrão? Tabela Price. E o que é tabela Price? Tabela Price é um sistema de amortização que ele é postecipado, periódico, limitado e constante. E aí não cabe falar sobre tabela Price com carência, não existe. Tabela Price não periódica, não existe. Tabela Price de valores variáveis, não existe. Certo? Por quê? Como se popularizou a questão da tabela Price? A tabela Price, é, há algum tempo atrás, quando nós não tínhamos os sistemas hoje que nós temos de internet, de sistemas interligados em rede, o que acontecia? Você tinha vendedores que vendiam eletrodomésticos, veículos, uma série de bens, e aí às vezes a pessoa tinha que, como eram bens de um valor considerável, as pessoas tinham que fazer um parcelamento. E aí nesse parcelamento a pessoa chegava e dizia, eu quero parcelar para 24 vezes. O que que o vendedor fazia? Ele não tinha um sistema integrado. Ele pegava uma folhinha com uma tabela, e aí nessa tabela tinha uma coluna com os períodos, né? 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses, 36 meses, e outra com as taxas de juros, porque muitas vezes as taxas de juros variavam de acordo com o período. E aí ele chegava, olhava, você quer dividir para 24 vezes, aí ele pegava, marcava ali o 24 ali do lado, e a taxa de juros de hoje é 2%. Aí ele pegava em cima ali, descia, interligava os pontos, e aquele ponto da intersecção, ele tinha um quociente. Ele pegava o valor do bem, multiplicava por aquele quociente, e ele chegava ao valor da parcela. Ele chegava, olha, senhor, senhora, o valor da sua parcela vai ser tanto, de tantas vezes, de tantos por cento ao mês. Então, por isso que se popularizou o termo tabela price, certo? E aí, obviamente, né, o Richard Price, ele fez o seu trabalho com a questão das tabelas justamente por causa dessa possibilidade de se colocar um sistema de prestações constantes em tabelas, embora o trabalho dele não estivesse diretamente ligado a esse tipo de atividade que nós trabalhamos. Então, não é possível você colocar numa tabela a, de coeficientes carência, períodos não periódicos, né, periodicidade não periódica, ou então entradas mais ou menos, né, porque você desconta, você tira aquele valor. Entrada até que daria, mas via de regra, mas aí você teria que excluir a entrada do parcelamento e o restante seria parcelado. Mas então a regra é o modelo de fluxo de caixa padrão, e isso vocês vão encontrar em qualquer livro de matemática financeira.
O modelo de fluxo de caixa padrão, também conhecido no Brasil como tabela Price, ele é um modelo de fluxo de caixa que é postecipado, periódico, limitado e constante. Passou disso, não é tabela Price. Então, esse é um ponto que a gente precisa colocar. E aí, nós vemos o seguinte, então, a tabela Price entra dentro do que poderia ser o sistema de amortização aplicável aos empréstimos consignados. Poderia. Mas, além disso, poderia haver um sistema não periódico? Em tese, poderia, desde que ele não fosse diferido, desde que o período de início da contagem dos prazos também fosse a data do pagamento da parcela. Exemplo, digamos que eu fiz um contrato, digamos que o contrato tenha lá a previsão da taxa diária, seja informada a taxa diária certinha, e eu contratei hoje no dia 3 do mês, e o pagamento vai se dar a partir do dia 7. Do dia 3 até o dia 7, o banco não vai me cobrar. Ele vai dizer, olha, Davi, esse período aqui, que seria um período de carência, mas eu não vou cobrar você, eu vou cobrar de 7 a 7. Então, no cálculo do valor da parcela, o banco vai e pega exatamente o dia do mês do vencimento. Então, isso seria possível fazer. É o que acontece na prática? Não, não é o que acontece na prática. Mas é possível um sistema que seja postecipado, não periódico, limitado e constante. Então, basicamente seriam esses dois sistemas que nós deveríamos ter no empréstimo consignado, somente esses dois. E a questão da taxa de capitalização diária tem que estar contratada, certo? Bom, então tem essa questão da classificação, como nós vamos nos preocupar com o diferimento ou a carência e com a questão da periodicidade. Só isso, não tem mais nada para se fazer nesse tipo de perícia via de regra, certo? E aí nós vamos falar sobre fontes bibliográficas. Sobre fontes bibliográficas, nós temos um problema que é comum a gente ouvir peritos dizendo, não existe fonte bibliográfica para sistemas não periódicos, porque os bancos só começaram a cobrar isso em 2015, antes disso não tem livro, e não é verdade. Se você observar, nós encontramos sim livros anteriores a 2012, inclusive até na década de 80 já tinha livros falando sobre a questão das séries não periódica, mas eu vou trazer aqui duas fontes bibliográficas que vocês podem utilizar. São livros fáceis de encontrar e que tratam da questão dessa classificação, da informação do que é diferimento, do que é série não periódica. Um deles, o livro do Dr. Assaf Neto, ele apresenta a fórmula que permite a você calcular um empréstimo ou investimento em séries não periódicas. Então, assim, a desculpa de que não vou colocar fonte bibliográfica no meu laudo porque não existe. Os bancos começaram a fazer isso tem pouco tempo. Não é verdade. Inclusive, você encontra diversas fontes bibliográficas que tratam do sistema não periódico. E aí aqui eu vou deixar duas fontes com vocês, que um é esse livro do professor Assaf Neto, Matemática Financeira e Suas Aplicações, da editora Atlas, e o outro é esse livro Matemática Financeira de Medeiros Júnior, que foi publicado pelo Instituto Federal do Paraná. Esse, inclusive, você encontra online, certo? O Instituto Federal do Paraná ele mantém esse livro online, inclusive essa mesma versão, a versão que tem mais de 10 anos, a versão consolidada. Então, é possível sim fundamentar bibliograficamente laudos com séries não periódicas, certo? Bem como com o método, com o fluxo de caixa padrão, que é o sistema conhecido como sistema Price,
certo? Então, todos esses dois métodos, que são os dois métodos que podem ser utilizados nos empréstimos consignados, eles podem ser fundamentados nesses dois livros e em outros que eventualmente você localize. Mas aí eu gostaria de fazer com vocês o seguinte: eu tenho uma perícia aqui e que a gente poderia trabalhar ela para que a gente tenha uma visão mais prática de como seria esse tipo de perícia. Então, nós vamos começar aqui. Eu vou mudar aqui para o Excel. E essa é a minha planilha de padrão de empréstimo de processos de empréstimo consignado. E aqui eu colocaria o número do processo, sei lá, 050 4574 99.2025.801 48585. Pronto, ele tem um número aqui qualquer. E aí, nós vamos trazer aqui parâmetros que são parâmetros bastante próximos do real de um processo que eu efetivamente fiz. E aí a gente vai poder entender como é que seria feita uma perícia de, de empréstimo consignado. Nesse caso, o valor do, da taxa limite no período era 2,14, certo? E essa taxa de 2,14 era incontroversa nos autos, as partes não discutiam se era 2,14. A questão era o valor que efetivamente estava sendo cobrado e versus o valor que deveria ser cobrado. E aí, vamos lá, vamos preencher aqui essa tabela e aí a gente entende mais ou menos como é que seria essa perícia. Bom, início da operação. A operação ocorreu em 17 de julho de 2015. A primeira parcela foi dia 7 de setembro de 2015. E aqui a gente já tem o primeiro problema. De julho até de 17 de julho até 7 de setembro, nós passamos mais de um mês. Então, o que nós vamos precisar verificar? Houve cobrança de carência, certo? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é periódico, não periódico? Qual foi a taxa de juros cobrada? Foi a taxa correta? E vamos lá. A última parcela foi 7 de agosto de 2021. O valor financiado total não teve taxas, foi só o valor do empréstimo mais IOF. Foi R$ 2.954,52. Os juros mensais contratados foi de 2,13, a taxa limite à época era 2,14 e a parcela cobrada dele foi R$ 81,75. Foi exatamente isso. E aí, a minha tabela ela já calcula qual seria a parcela devida. Se fosse cobrado, se fosse feito no sistema de séries não periódicas, certo? Com carência, seria R$ 82,53. O valor da parcela devida no sistema periódico com carência, que seria R$ 81,75, foi o valor efetivamente cobrado. E quanto seria devida na tabela price? E aí, qual é a grande divergência aí? Como nós vimos, o sistema é periódico, não tem divergência sobre isso. A grande questão nessa perícia diz respeito ao período de ocorrência, porque deveria ser postecipado, mas na verdade foi diferido. Então, houve um descumprimento por parte da instituição bancária, da instituição normativa número 28, no seu inciso 4, certo? Que trata da vedação, da proibição de cobrança de carência. E aqui o que eu faço? Então, eu sei que foi.
os sistemas cobrados foram periódico com carência e price. Aqui eu preencho como A na price e B no SPC periódico com carência. Aqui eu vou imprimir o apêndice da price e vou imprimir o apêndice do periódico com carência. Tela cheia. Pronto. Bom, está aqui. O apêndice A, certo? Foi gerado por aquela planilha. Sistema de prestações constantes, fluxo de caixa padrão, tabela price. E aí vocês podem verificar que estão aqui os vencimentos. A taxa de juros mensal todos os meses foi de 2,13, porque todos os períodos são, porque a tabela, porque o sistema de amortização ele é periódico. Como ele é periódico, todos os meses tem a mesma taxa de juros, ok? Por outro lado, nós vemos aqui no apêndice B, certo? Que é o sistema de prestações constantes periódico, mas com carência, que no primeiro vencimento, deixa eu fechar aqui para ficar melhor para vocês verem. Embora todos os meses a taxa tenha se mantido constante de 2,13%, no primeiro vencimento ela foi de 3,5751, estourando a taxa limite. Então, esse contrato ele deve ser recalculado para a taxa, para a tabela price, certo? O sistema de prestações, ou modelo padrão de fluxo de caixa. Então, a parcela devida dessa pessoa aqui vai mudar de R$ 81,75 para R$ 80,60. Dá uma diferença de 1,15 vezes a quantidade de parcelas. Deixa eu ver quantas parcelas foram. 72 parcelas, vai dar pouquíssimo. Mas a realidade desse tipo de ação, muitas vezes, essa, são valores pequenos mesmo, certo? Então, basicamente é isso, não tem muita dificuldade, como vocês viram, foi só ir ali praticamente preencher uma planilha, gerar os apêndices e agora o trabalho vai ser fazer o laudo, redigir o laudo, que a fundamentação, a parte de análise técnica, você já pode deixar praticamente feito e fazer a parte de resumo e responder os quesitos. O restante praticamente já está feito. Então, é isso. Por hoje é só. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo qual outro assunto que você gostaria de ver no próximo vídeo.